eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Boa noite, irmãos. Estamos dando início a mais um culto, a mais um domingo abençoado. Eu venho agora saudar os visitantes, que vocês se sintam muito acolhidos em nosso meio, que vocês se sintam bem-vindos aqui. Dizer também que pedir para que abram as suas mentes, os seus corações, para que seja um culto muito abençoado. Agora nós teremos uma oração de adoração com a nossa irmã Daniele. Boa noite, irmãos. Vamos orar? Senhor meu Deus, vim agora te agradecer, ó Pai, por este culto, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que possamos ouvir a Tua palavra, cantar os louvores, estarmos com o nosso foco totalmente voltados para Ti neste momento, ó Pai. Fala conosco e encha-nos com Teu Santo Espírito, que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Que possamos fazer tudo agora neste momento voltado para o Senhor, mas que não somente neste momento, que toda a nossa vida seja uma vida de louvor e adoração. Que possamos sempre louvar e agradecê-lo e engrandecê-lo, não somente por aquilo que Tu fazes em nossas vidas, mas especialmente por quem Tu és, ó Pai, e que nunca nos esqueçamos disso. Então, que cada um que vem assistir agora este culto, que possa ser abençoado pelo Senhor e que Teu Santo Espírito abra os olhos do nosso coração, nos dando entendimento de cada ato deste culto e que possamos, como disse, adorá-lo em espírito e em verdade. Muito obrigada por tudo até aqui, por cada um assistindo o culto, por todos aqueles envolvidos em preparar este culto. E obrigada, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor nos ama. E o Senhor nos dá o privilégio de poder ter comunhão contigo, de cultuá-lo, adorá-lo, conhecê-lo. Obrigada por tudo até aqui, meu Deus. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Convite à adoração. Leitura alternada, Salmos 105, de 1 a 6, do 37 ao 45. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecida as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembra-se-vos das maravilhas que faça dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. E tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor cairá sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta, e um fogo para iluminar a noite. Oraram e ele fez vir condonizes e os fartou de pão do céu. Abriu a penha e dela correram água, correram pelos lugares secos como um rio. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. E tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo.
e deu-lhe a terra dos gentios, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. A Deus Pai, bendizemos por teu grande amor, seu Filho bendito por nós tudo deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta da entrada do céu. Exultai, exultai, louvai com fervor a Jesus, exultai, a Jesus Redentor. A Deus Pai bendizemos, porquanto do céu seu Filho bendito por nós nos deu. Ó graça real, assim foi que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com seus salvos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Levantai, exultai e louvai com fervor a Jesus, exultai, a Jesus Redentor. A Deus Pai bendizemos, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai e louvai com fervor a Jesus, exultai, a Jesus Redentor. A Deus Pai bendizemos, porquanto do céu seu Filho bendito por todos nos deu. Convite a confissões dos pecados. Salmo 45, 6 ao 7. Versículo 6. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeia a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Oremos silenciosamente. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, que posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada
graça e a paz de Deus seja com vocês. Vamos nesse momento curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos, fazer a nossa oração de confissão. Amém? Senhor Deus Pai, eu peço que nesse momento, Pai, o Senhor aceite diante de Ti essa minha oração. Venho colocar diante de Ti, Pai, todas as falhas, todas as faltas para com o meu próximo, para contigo, todos os dias da minha vida, Pai. Sabemos que temos falhado, às vezes em não ajudar o próximo quando temos oportunidade, temos falhado, às vezes em não dar a outra face, temos falhado em não amar, às vezes, muitas vezes como o Senhor nos ensinou a amar. Muito temos falhado, Pai, mas te pedimos a Tua misericórdia, Pai, para que o Senhor venha continuar, Pai, nos alcançando com a Tua graça e nos dando força, Pai, para que essas falhas que nós cometemos não venham se repetir por muitas vezes. Nos arrependemos, Pai, por tudo e te pedimos perdão, Pai. Te apresentamos os nossos pecados. Continua cuidando e olhando por nós. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, Deus abençoe. Saudade de vocês. Um grande abraço. Beijo. Declaração de graça. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1:7. Agora teremos um momento de louvor com nossos irmãos Anderson e Tainá. Agora teremos nosso momento dos dízimos e ofertas. A conta da igreja vai aparecer na tela de vocês para contribuição. Oração de gratidão pelas vidas, dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Pai de amor, de bondade, tem nos ajudado e nos sustentado. O Senhor tem abençoado as nossas vidas e nunca deixou faltar nada para nós. Em meio às dificuldades, o Senhor sempre tem sido sustento e tem sido um pilar, Senhor, para as nossas vidas, tem sido nosso eixo. Senhor, que esses dízimos e ofertas que foram depositados, essas vidas que estão dispostas a servir para o seu reino, sejam todos abençoados e que estejam sempre glorificando ao Senhor e que nós possamos sempre louvar o seu nome e adorar-te, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos tudo no nome santo de Jesus. Amém. Convido agora os irmãos a cantarem conosco a música Homenzinho Torto, no nosso momento dedicado às crianças e aos juvenis.
E logo após a música, teremos uma oração pelas crianças e juvenis feitas pelo nosso irmão Mateus. Agora é o momento de oração pelas crianças. Senhor meu Deus, muito obrigado pela vida de cada criança presente na nossa igreja, cada criança presente nesse mundo. Muito obrigado por ter aqui, ter as fortalecido, ter as protegido, e esteja dando saúde para cada uma, saúde mental, saúde física, e também esteja com todos os familiares dessas crianças. Dando discernimento, saúde, estando em cada lugar. Esse coro eu peço em nome de Jesus. Amém. Agora é o momento de edificação com o pastor Jonathan. Então, vamos fazer a primeira leitura, que está em Jonas 3:10 e 4:11. Viu Deus o que fizeram, como se converteram em seu caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque é melhor me morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Todos. E isto fiz eu, pois guardei os teus mandamentos. Segunda leitura, Filipenses 1, de 21 a 30.
Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença, de novo convosco. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Boa noite, igreja. Vamos fazer juntos a terceira leitura, que está no livro de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Todos. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Salmo 119, 148. Espero em ti, revela-te
Senhor, Pai amado, te damos graça por este culto, ó Pai, e nesse momento te peço que esteja iluminando o preletor dessa noite, ó Pai, que nada possa sair da boca dele, ó Pai, que não venha de Ti, Senhor. Da mesma forma, te peço, ó Pai, que nos dê sabedoria para o entendimento da Sua palavra, ó Pai, para o discernimento, Senhor, para que possamos praticar aquilo que aprendermos hoje, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Filho de Jesus Cristo, amém. Uma boa noite a todos. Eu saúdo vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, nessa noite, eu estarei compartilhando a palavra com vocês. Só queria notificar a todos, antes de começar a nossa meditação, aliás, gostaria de convidar a todos a refazer esse convite, reforçar o meu casamento e da Dani, que vai ocorrer no dia 17 de outubro, às 4 horas da tarde. Então, a maioria dos irmãos já deve estar no grupo do Facebook. Se você ainda não está, pode entrar em contato comigo ou com a Dani, nós vamos te colocar no grupo. E se você não tiver Facebook e quiser acompanhar mesmo assim a celebração, nós vamos também tentar transmitir pelo YouTube. Então, me procurem a Dani, manifestem interesse que nós daremos um jeito para que você possa participar conosco. Nos textos abordados nessa noite fica evidente as questões que eles querem tratar e a forma como elas se interligam. Eu gostaria que nós nos ativéssemos principalmente ao texto de Mateus 20, de 1 até 16, a parábola dos trabalhadores da vinha, que Jesus contou para a nossa reflexão dessa noite. Bom, Jesus conta essa história de um homem que possuía uma vinha e que precisava de trabalhadores para nela trabalhar e que havia já estipulado um pagamento ao fim do dia, quando estes terminassem de produzir seu labor. E no decorrer do dia, o trabalhador, o dono da vinha, constatou que havia necessidade de haver mais trabalhadores. Então, conforme o dia passava, ele contratava outros e mais trabalhadores, prometendo um pagamento de 1 denário no fim do dia, que era o equivalente ao salário de um dia, um salário diário de um trabalhador braçal. E ao final do dia, surpreendentemente, o dono da vinha paga a mesma quantidade de salário a todos os trabalhadores, tanto aqueles que logo cedo foram trabalhar, quanto aqueles que foram às 9 horas da manhã, quanto aqueles que foram às 5 da tarde. E isso gera uma revolta naqueles trabalhadores. Talvez nós mesmos, numa situação dessa, ficaríamos revoltados, porque todos nós estamos acostumados a interpretar e conceber o mundo a partir do nosso próprio senso de justiça. Porém, o senso de justiça do reino de Deus é totalmente diferente, e é isso que Jesus quer ensinar. Por isso eu gostaria de propor que o tema da nossa reflexão fosse o gracioso pagamento dos trabalhadores no reino de Deus. Bom, quando nós pensamos em merecimento, nós estamos acostumados com a ideia de que quanto mais você produz, mais você merece. Nós buscamos nos especializar, nós buscamos sempre estar atualizados para desempenhar nossas funções, e principalmente no mercado de trabalho, isso gera uma recompensa em forma de remuneração. Muitas vezes, se você é melhor qualificado, você irá receber um salário maior, você terá recursos para fazer o que bem entender com eles. Por isso que muitos procuram fazer mestrado, doutorado, outras graduações, porque isso gera uma recompensa financeira. E essa é uma ideia básica de que quanto mais especializado for a sua mão de obra, mais você é especial, mais você tem coisas que outras pessoas não têm, mais você desempenha funções que outros não desempenham. E é natural
De certa forma, nós podemos dizer que isso até certo ponto é justo. Você se especializar, você se dedicar, você ter uma remuneração. Porém, quando nós estamos falando do reino de Deus e como ele funciona, nós não podemos levar essa mesma lógica. Porque eu acho que é óbvio, é evidente que o reino de Deus ele só é construído por graça. E a recompensa do reino de Deus é a própria graça, quando nós reconhecemos quão valiosa ela é. Aqui claramente Jesus está se referindo à inserção dos gentios no reino de Deus, porque originalmente o povo de Deus era Israel, eles eram um povo escolhido para levar o nome de Deus, para proclamar o seu nome diante de todas as outras nações da terra. Mas não era o plano original de Deus. Deus não escolheu ter apenas um povo, mas Deus é o dono de todo o mundo, e é através de Israel que começou essa remissão. Mas não como se você ser um israelita, você ser um judeu, te garante qualquer coisa. Precisamos lembrar que Jesus fez duras críticas aos fariseus, dizendo que até mesmo daquelas pedras Deus poderia suscitar descendentes de Abraão. Então isso nos mostra que o reino de Deus não é um reino de privilégio, mas é um reino de graça. Um reino onde os seus trabalhadores dependem totalmente do seu chefe, do seu patrão, que é o próprio Jesus Cristo. Mas muitas vezes isso não é tão fácil, tão simples de entender. Como podemos ver na história do profeta Jonas, no outro texto que lemos, Jonas, como todos bem sabemos, foi enviado por Deus para Nínive para pregar aos ninivitas. E Jonas, no primeiro momento, não gosta dessa ideia. Apesar de ser um profeta, conhecer a Deus, ele não obedece. Ele tenta fugir para Tarsis, e sabemos que a vontade de Deus é soberana. Então Jonas não tinha muito o que fazer. Deus disse que iria para Nínive, então Jonas iria para Nínive, quer por bem, quer por mal. Mas depois de todas as tribulações que passou, Jonas enfim chegou a Nínive, e lá ele pregou, e surpreendentemente para ele, o povo realmente se converteu dos seus maus caminhos. Nós temos que lembrar isso. Deus ele é compassivo, Deus é justo, Deus é bondoso, mas Deus não tolera o pecado, Deus é santo. E havia necessidade de que aquele povo se convertesse. O povo de Nínive era um povo muito cruel, conhecido por muitas barbáries, de coisas impensáveis até mesmo nos dias de hoje. Mas Deus teve misericórdia daquele povo. Deus já tinha um plano para aquele povo. Por isso que ele envia Jonas àquele local. E Jonas fica revoltadíssimo com a conversão do povo de Nínive. Foi uma conversão em massa. Muitas pessoas da cidade, praticamente todas, se converteram, se entregaram ao Deus Israel. E aquilo gerou uma revolta muito grande no coração de Jonas, porque Jonas queria justiça sobre aquele povo, não queria que eles recebessem graça. E Jonas ficou tão irado que ele questiona Deus. Mesmo após Deus ter dado para Jonas uma árvore para ele descansar, ter levado em segurança, quando Deus tocou naquela árvore que Jonas descansava, Jonas ficou irado, muito irado, porque Deus havia tirado a vida daquela planta, e seu desejo era de morte. Ele sentia tanta raiva que seu desejo era de morte. Sei que muitos de nós às vezes sofrem com esse problema de exceder suas emoções, exceder a razão quando estamos irados, quando estamos com raiva de alguma situação nem sempre justa. E Deus pergunta a Jonas: é razoável essa tua ira, Jonas? Ele fala: você não precisou regar, não precisou plantar essa árvore, e você não fez nada, usufruiu do bem que ela te fez, e você se ira por eu ter matado essa árvore, por ter tirado a vida dessa árvore. Mas enquanto existem mais de 120 mil pessoas naquela cidade que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, você não sente misericórdia? Aqui Deus está mostrando que vidas humanas importam. Vidas humanas são importantes. O ser humano tem valor diante de Deus.
Para Deus, o ser humano tem valor. Por isso que, através do seu Filho, Deus decide redimir a sua criação. Nós que somos a imagem e semelhança de Deus. Então sim, muitas vezes não reconhecemos o nosso valor e não entendemos que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, por isso que nossa vida é preciosa. Isso às vezes nos dá, a falta de reconhecer isso nos traz a falta de sentido também para a vida. Mas a vida é preciosa porque Deus é o autor da vida, Deus é quem torna a vida preciosa. Por outro lado, também existe o contrário, nós podemos nos achar preciosos demais. Não é incomum no nosso tempo ouvir pregadores que exaltam o ser humano acima daquilo que ele é. Não podemos esquecer que nós somos pecadores. Nós não temos nada para oferecer para Deus de valioso. Nós não temos luz própria, assim como a lua. A nossa luz, o nosso valor não está em nós mesmos, mas está no nosso Criador. É como a luz do sol sobre a lua. Mas sim, a vida é preciosa e Deus diz isso a Jonas. Jonas se importava mais com uma planta do que com a vida de 120.000 pessoas. Isso porque Jonas se sentia superior àquelas pessoas. Ele achava que ele merecia aquela graça. E não estamos falando aqui de uma revolta de alguém que não conhecia a Deus. Jonas expõe que ele sabia que Deus era misericordioso, Deus poderia perdoar aquele povo, e era aquilo que Jonas não queria, a ponto de desejar a morte. Em contraste, nós temos o apóstolo Paulo em Filipenses, que talvez não tivesse um desejo de morte, mas ansiasse ainda mais pela outra vida, aquela que viveremos após essa. Porque ele diz, para ele é melhor estar com Cristo, nada daqui tem o mesmo valor de Cristo. Para ele, viver com Cristo, estar junto à eternidade é muito melhor. Paulo também conhece o seu Deus, conhece a obra do seu Filho Jesus. E para ele não existe mais sentido nessa vida se fosse depender dele. Mas a vida dele ainda era útil. A vida dele ainda é útil para que outras pessoas possam desfrutar dessa mesma graça que ele, que sabia que não era digno, estava usufruindo. Por isso que ele podia dizer com propriedade que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque essa vida nós temos cansaço, nós temos preocupações, nós temos medos, anseios, temos alegria sim, mas na outra vida teremos Cristo plenamente, estaremos no reino de Deus, e lá não haverá mais choro, não haverá mais lágrima. Qualquer um minimamente sensato sabe que Cristo é muito maior do que essa vida. Nada nessa vida pode se comparar a Cristo. E essa era a consciência que levava Paulo ao desejo de não estar mais aqui. Não porque talvez a vida não trouxesse coisas boas, mas porque não se poderia comparar com o que Cristo fez por ele. Por ter tirado aquele pecador da sua imundícia, do seu pecado, das trevas. Isso é muito importante nós reconhecermos. A obra de Deus, o que Ele fez por nós, por que aquilo é importante. E a resposta de Paulo é que se ele estava aqui é porque Deus queria assim. Deus queria que ele estivesse aqui e a sua vida ainda tinha um propósito. Então o serviço é importante. A sua vida é importante para o reino de Deus. Estar aqui é importante porque Deus nos chama a trabalhar. Não somente a usufruir, como Paulo diz, mas também temos o privilégio de sofrer por Cristo. Essa vida tem sofrimentos, mas é um privilégio passar por ela e sofrer por meio de Cristo. Quando Deus manda Jonas a Nínive, ele não está simplesmente condenando aquele povo. Ele está fazendo, sim, fazendo necessária a voz profética ali. Ele está, sim, predizendo a destruição, está, sim, predizendo o castigo por meio, em face da maldade de Nínive. Mas não é o veredito final. Existe uma possibilidade. Existe um caminho. E aquele povo entendeu isso.
nós precisamos entender isso. Primeiramente, que todos nós somos pecadores. Não existe nenhum ser humano melhor do que o outro, nem mesmo aqueles que fazem as maiores atrocidades. Qualquer um tem perdão, mas qualquer um também precisa de perdão, e isso nós precisamos entender. Muitas vezes não fazemos as mesmas coisas que outras pessoas fazem, talvez bandidos, pessoas que consideramos de mais estirpe, porque não temos a necessidade de fazer aquilo. Nós podemos descobrir o verdadeiro caráter das pessoas, até mesmo de nós mesmos, quando recebemos poder, liberdade, que muitas vezes somos inibidos de praticar. E não podemos nos basear na nossa justiça própria, porque a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Deus não julga como julga o homem. Deus não é homem. Deus é espírito, e a Ele cabe toda a sabedoria, não a sabedoria deste mundo, mas a sua própria. Por isso, nós precisamos reconhecer, sim, que somos pecadores, precisamos reconhecer que sim, todos têm perdão, e que o próprio pagamento do reino de Deus, assim como vai dizer Jesus, cabe a Ele. Não importa se você é cristão desde o berço, se você conheceu a Cristo já muito novo, um pouco mais de idade ou no final da vida. Todos nós iremos receber o mesmo de nosso Senhor, aquilo que Ele havia prometido quando nos chamou. Que no caso é o reino de Deus, é a salvação. Esse é o bem mais precioso que ninguém pode tirar de nós. Podem atentar contra a nossa vida, contra a vida daqueles que amamos, contra tudo aquilo que nos sustenta nessa vida, mas nada pode tirar o que Deus faz por nós. Por isso, que nós saibamos viver o reino de Deus agora, que reconheçamos que não existe um prêmio maior a receber, nem nessa vida, nem na próxima, além da salvação. A salvação é tudo que nós precisamos e muito mais do que nós merecíamos. Por isso eu te convido a não sentir inveja, não sentir melhor do que ninguém, não entender que você poderia desfrutar dos prazeres desse mundo se não tivesse a Cristo, porque o tempo é agora, a recompensa é agora. Para os corações que são renovados, Cristo é o único céu que existe. E nós não merecíamos esse dom de Deus, essa graça. Trabalhar para Deus, trabalhar no reino de Deus por si só, já é a grande recompensa que Ele nos promete. Seja para aqueles que começaram cedo, seja para aqueles que foram até o fim da vida. Mas nós queremos conhecer a Deus o quanto antes, porque nós já não somos os mesmos, somos novas criaturas. Por isso eu te convido a meditar nessa palavra, que nós saibamos todos os dias reconhecer o privilégio que é viver para Deus, viver no reino de Deus, não só nos prazeres da vida, mas também nos alegrarmos nas aflições. Amém. Agora, no momento de envio, vocês podem enviar seus pedidos de oração no grupo de WhatsApp IPU Atibaia ou Comunhão e Edificação, no Facebook da igreja ou aqui no YouTube. Todos os dias eu quero
Oração de intercessão. Senhor nosso Deus, estamos aqui agora para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque o Senhor é bom conosco, tem nos ajudado e nos sustentado e tem mostrado a sua luz e realmente nos iluminado, Senhor, aquecido os nossos corações nesse momento que está sendo tão difícil para nós e para o mundo. Senhor, te agradeço por tudo que foi colocado nas plataformas digitais e por todas as bênçãos concedidas para todos que estão aqui assistindo esse culto. Também te pedimos, Senhor, para o consolo, para a paz e para o conforto de todas as pessoas que estão aflitas agora, que estão passando por algum momento de dor, algum momento difícil, seja pela parte emocional, financeira ou alguma dor física. Senhor, sabemos que tudo vem de Ti e que o Senhor sabe de todas as coisas e está cuidando de nós. Nós te agradecemos e pedimos tudo no nome santo do Seu Filho amado, Jesus. Amém. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam convosco, irmãos e irmãs, com todo o povo de Deus, restaurando-vos, dando-vos a sua paz, o seu consolo, o seu ânimo, hoje e para sempre. Amém.